Nós vamos fazer a nossa aula 17, né? A gente está evoluindo aí, né, no nosso processo, e eu vou fazer a prece para a gente começar, agradecendo a Deus, aos espíritos amigos que nos ajudam na nossa caminhada. Eu tive o prazer de ver um vídeo do centro, né, de vocês, achei uma coisa linda, maravilhoso, que Deus abençoe o trabalho de vocês, que abençoe a espiritualidade que aí trabalha junto de vocês, que ampare vocês nessa jornada de mediunidade, que é um trabalho extremamente importante para os dois planos. E que Jesus nos abençoe e que nos dê a permissão para iniciar o nosso estudo dessa noite. Graças a Deus. Muito bem. Então, nós terminamos na aula passada falando sobre mediunidade, tipos de médium, né? E hoje a gente vai começar um assunto que aqui ele é curto, mas, na verdade, dentro das casas espíritas existem muitos cursos disso e nós não vamos entrar em detalhe por isso. Nós vamos falar aqui do passe espírita, né? E uma curiosidade, não sei se vocês já viram, mas quando você pega a palavra passe dentro do espiritismo, e tem muitos livros, muita gente fala sobre esse assunto, é muito importante, a gente sabe da importância disso, mas se você pegar lá na doutrina básica do Kardec, você encontra a palavra passe uma vez só no Livro dos Médiuns, só uma vezinha. Fala o passe magnético, só isso. Não tem muita... Porque não era uma característica, não era algo que se fazia como se faz hoje em dia aqui no nosso movimento espírita no Brasil, como a importância que nós damos e sabemos o porquê disso. Então, são coisas que vão aparecendo dentro da doutrina com o passar do tempo, através de aprendizados, através da espiritualidade que nos trazem informações, né? Mas essa é uma curiosidade interessante. Quando a gente fala de passe, a gente pensa em passe por várias coisas diferentes, né? O passe que você usa para passar em algum lugar. No passado, você usava um passe para você andar de ônibus, de veículo público, né? Você entregava um passe, um papel, uma carteira, o que fosse, e você viajava, né? Então, esse passe é como se fosse assim, olha, você dá isso aqui a alguém, quer dizer, você dá isso aqui a alguém e você tem o direito a fazer algo, né? Então, o passe, ele tem essa característica de ser algo que alguém dá para alguém. Então, esse alguém recebe e alguém dá. E aí existe alguma coisa acontecendo nesse processo. O passe que nós falamos aqui no Espiritismo, ele existe também nas outras religiões, né? Existe na Umbanda, no Candomblé, no catolicismo, no meio evangélico, de diversas maneiras diferentes, né? E o que é, então? Por que ele existe nas outras religiões? Eu já fui católico, e quem já foi católico sabe que no catolicismo tem vários rituais. E tem um ritual em que existe a comunhão, onde as pessoas vão lá para receber, né, o corpo do Cristo, né? Então é a hora que você recebe a hóstia. Você pode considerar isso como se fosse um passe, é uma renovação, é um recontratar. Você chega ali, né? Você passa por um processo que eles chamam de confessionário, que eu nem sei mais se é assim que funciona ainda hoje, mas tem um momento em que você vai na missa, você vai numa fila e você recebe uma hóstia consagrada, e aquilo é como se fosse um contrato que você faz a cada vez que você vai ali com a espiritualidade, de que você está bem, que você você cumpriu aquele regulamento que Jesus fala, né? Antes de você fazer uma prece, você vai e reconcilia-te com teu irmão, perdoa. Quer dizer, esse processo que Jesus coloca é um contrato que você faz com a espiritualidade, de que você não guarda mágoa, você não está com raiva, você não está com ódio. Porque se você tem tudo isso dentro de você, como você vai levar um pensamento a Deus? Você pode levar para pedir ajuda, mas assim, é diferente. Então, o passe na Igreja Católica existe naqueles momentos em que as pessoas fazem as preces, levantam a mão, quer dizer, todo o processo de ligação. No meio evangélico também, você tem o pastor, né, que faz aquela prece, as pessoas oram, faz o louvor. Então, tudo isso é um processo de conexão, né? É um processo de conexão. E no Espiritismo, a gente usa o passe espírita, né? Então, vamos entender um pouquinho do passe espírita, o que ele diz para nós aqui. Vamos lá.
E vamos entender por que é importante isso numa aula de mediunidade. Nós vamos ver depois o passe mediúnico. Então, o que é o passe espírita? Eu sei que para algumas pessoas é bem básico o que eu vou falar, mas eu digo de novo o que eu falei lá na primeira aula, né? A gente faz o nivelamento no básico, porque dali todo mundo entende, quem não entende passa a entender, e a gente vai passando conceitos mais básicos e mais complexos. Aí a gente vai misturando as coisas, né? Então, o passe espírita. E eu sempre faço negrito, e esses negritos significam onde a gente tem que focar mais a atenção, não é que não deva ter atenção em tudo, mas esses são os pontos mais importantes. Então, entre os fluidos e energias que têm origem no fluido cósmico universal, temos o fluido vital. Então, vocês lembram que lá no começo da nossa aula do perispírito, nós falamos da origem, princípio espiritual, princípio material. E todos os princípios materiais estão oriundos, as energias, tudo no fluido cósmico universal, o FCU. E também desse fluido universal tem a origem o fluido vital. Então, só pelo nome você já entende, é um fluido de vida, né? Ele tem uma energia de vida, considerado princípio da vida material e orgânica, né? E orgânica. Este fluido, também denominado no passado de fluido nervoso, é de natureza magnética e pode ser transmitido de um indivíduo para outro na forma de passe, segundo a nomenclatura espírita. Então está aí, né? Está aí brevemente o enunciado de onde vem esse negócio de passe e o que é o passe. Então é a transmissão de parte do fluido vital, né? Uma energia, é magnético, de uma pessoa, de muitas pessoas, para alguém ou para outras pessoas. Então, essa transmissão no Espiritismo, nós ritualizamos, a gente fala, não tem ritual, não, tem um ritual, o ritual do passe, né? É um ritual. Ritual no sentido que você vai se postar numa posição, a pessoa que vai receber o passe se posta numa outra posição, você ergue a mão. Então, assim, dentro do meio espírita também a gente encontra uma vasta informação e métodos de passe. Então, tem de tudo. Na maioria dos centros que eu já frequentei, eu diria praticamente todos, os passes são tratados de uma forma bem simples, né? Sem muita história. Eu não estou fazendo contestação a situação alguma, né? Mas eles são de uma forma simples, e eu não vou entrar na questão da prática do passe. Isso não faz parte desse trabalho aqui. Tá? A gente vai analisar a questão conceitual, mas a questão da prática, cada casa tem a sua prática e segue ou não segue aí, segue lá. E isso é responsabilidade, provavelmente, da área mediúnica da casa de vocês, ou do Roberto, ou de alguém, de ministrar curso, de buscar curso de passe para as pessoas. É muito importante ter passista que sejam médios, claro, porque o próprio passista é um médio, né? Magnetizador, no sentido que ele transmite o seu magnetismo, mas é importante entender que da onde vem o que, para onde vai, e quais os critérios que existem nessa situação aqui. Então, vamos lá. Conceito espírita de passe. O passe, tal como é aplicado na casa espírita, não se restringe à simples transmissão de energias magnéticas advindas do fluido vital do doador encarnado. Então, aqui já começa. Existem casas também, e aí isso é tão vasto, os métodos, a maneira, a compreensão disso. Algumas casas dizem, olha, o passe é magnético sem interferência espiritual. Então, não aceita que o médium tenha passividade. É assim, existe isso. Outras casas, o passe é magnético e espiritual. Então, tem variações. O que nós colocamos aqui é o conceito da FEB, da Federação Espírita Brasileira. E ele diz assim, o passe, em geral, numa casa espírita, não é somente a transmissão da energia magnética. É também, então vamos ver, a transfusão de energias mistas, magnéticos e espirituais, oriundas do respectivo trabalhador encarnado e do desencarnado que colabora nesse tipo de atividade espírita. Pronto, aqui já muda. Então ele está deixando bem claro assim, olha, dentro de uma casa espírita existe um local normalmente apropriado, quando é possível, para a prática do passe. Se existe esse local é preparado. Ele é preparado para isso, né? Então, quando o médium entra, ou os médios entram num local, numa cabine de passe, para aplicar o passe, nas pessoas que estão ali, nos participantes dos estudos, ou pessoas que estão adoentadas, o que for,
ele se prepara, ele faz uma prece, ele tenta se equilibrar o máximo possível, e os espíritos desencarnados que ali trabalham vêm junto para o trabalho e vão ajudar esse médium no processo. Então, tem a energia magnética física do médium e tem as energias espirituais do desencarnado que trabalha ali naquela casa. Né? Isso é fácil entender, porque se você pensar em termos de energias espirituais, nós recebemos isso todo dia na rua, direto e reto, de todo tipo. Em geral, não as muito saudáveis, né? Mas elas estão nos misturando, nos imiscuindo em nossa vida, em nosso perispírito, em nossas energias, em nossos fluidos. Isso é o que a gente até estudou lá atrás, quando fala da influência dos espíritos em nossas vidas. Muito bem. Então, o desencarnado que colabora nesse tipo de atividade espírita. O espírito André Luiz esclarece que essa energia constitui por si emanação controlada de força mental sob a alavanca da vontade. E complementa. O passe é uma transfusão de energia alterando o campo celular. Olha isso. Isso é uma coisa interessante, né? Às vezes a gente lê uma frase e não se dá conta de o que ele está falando é extremamente profundo, porque ele está dizendo duas coisas para a gente. Primeiro, ele está dizendo o seguinte, olha, esta energia que trabalha, essa energia magnética, essa energia que trabalha dentro do processo do passe, ela é controlada pela força mental e por uma alavanca da vontade. Ou seja, o médium precisa estar focado ali completamente, 100% ali, buscando não deixar a sua mente desviar, e para isso ele precisa de uma vontade, uma força de vontade grande de ajudar. Então, ele está ali para ajudar aqueles que estão ali necessitados. Então, ele precisa estar focado, com a mente focada, o coração ali, e uma força de vontade para vencer as dificuldades, para que ele possa fazer a transfusão de energia. Alterando o campo celular. Gente, quando a gente... Vamos pensar assim, inclusive hoje eu estava lá numa casa espírita trabalhando num grupo que chama Grupo de Gestantes. São mulheres grávidas e gestantes ou que já ganharam filho há pouco tempo, mas que têm uma condição muito precária socialmente. Né? Então o centro ajuda com mantimentos, com isso, com aquilo, mas também tem o processo de ajuda de outros níveis, como ajudar numa profissão, ajudar elas a conhecer o espiritismo, o evangelho, o que for. Então, tem todo um trabalho ali de muitas pessoas envolvidas, como psicólogos, pessoas que fazem palestras, pessoas que acolhem, pessoas que conversam. E estava falando lá de vários assuntos, e teve uma hora que a mulher foi falar um pouco sobre passe. Né? E eu achei muito interessante, porque ela foi mostrando de uma forma tão didática, tão simples, e todo mundo compreendeu. Então, quando fala alterando o campo celular, eu me lembrei exatamente dessa aulinha que nós tivemos, ela mostrando, olha, a pessoa está na rua e se envolve com muitas coisas, muitos pensamentos, muitas visões perturbadoras, muita violência, aquela história toda. Então, tudo acontece. Então, você se suja, poeira, pó, que tudo aquilo acontece com você. Você chega em casa cansada, suado, aquela coisa, né? Aí você toma um banho. Como é que você se sente após o banho? Você se sente revigorado, você se sente limpo. É uma coisa que faz bem. Então ela comparou assim, olha, você está na rua, você vai receber energia também. Não é só as coisas físicas, a poeira, tudo isso. Não, é energia das pessoas que estão ali, das coisas que estão ocorrendo, que geram energias perturbadoras e vão chegando em você. Se você não estiver muito bem, aquilo vai se acoplando à sua energia, como se fosse... Ela falou, né? Ela fez um exemplo, colocou uns pontinhos pretos lá mostrando, né? Como se fossem pontinhos assim que perturbasse as suas energias, todo o seu processo espiritual, o seu fluido mesmo, o fluido de vida. E aquilo vai se impregnando. Daí você é espírita, você não se sente muito bem, está achando tá meio down, meio assim, meio para baixo, né? E você vai à casa espírita, ouve uma palestra e vai tomar o passe. Quando você vai tomar o passe, você vai com o teórico você vai receber uma energia boa, então vai se tirar aquelas energias que não são boas e vai se colocar energia boa. Você sai dali feliz, sai
melhor, né? Sai bem, e tudo bem. Aquilo, o que acontece? O primeiro passo, quando você está na cidade e sofrendo toda aquela influência das energias que não são boas, afeta o seu corpo. E quando fala afeta o seu corpo, pensa, o seu corpo é o quê? É um composto de moléculas que é composto de células. Esse é o seu corpo. É tudo, é célula e molécula, é só isso, né? Água, célula, molécula, tudo ali. Então, essas moléculas e essas células são alteradas, são influenciadas. São influenciadas. E você vai se sentir mal. Um outro exemplo que eles deram, vocês já devem ter visto, de um japonês, Matsumoto, não se lembram? Vocês vão lembrar, que fala da água, que ele fez uma experiência com a água. Então, ele colocava a água, tinha não vou contar o processo todo, mas ele colocava a água em determinadas situações e ele depois tirava foto das moléculas da água e ela mostrava coisas completamente diferentes quando ela era exposta a sentimentos de raiva, de ódio, de tristeza, né? E quando ela era exposta a sentimentos de alegria, né? De amor, de paz. Então, ele foi mostrando a diferença. Então, imagina, o seu corpo é mais de 70% de água, gente. Nosso corpo é mais de 70% de água. Imagina como isso bate lá dentro. O que faz com essas moléculas todas? E aí vai para o sangue, mexe no sangue. Então, a influência é maior do que a gente imagina e, às vezes, a gente não percebe porque a gente se acostumou. Como assim? Se acostumou a sair na rua, sentir um pouco mal, que está pesado, está carregado esse lugar aqui, né? Assim, mas tá bom, a gente vai tocando, a gente se acostumou com isso, mas o que a gente não sabe é que essas energias estão nos atacando. É como se fossem micróbios, vírus, bactérias que nos atacassem. E eles criam situações difíceis no nosso processo celular molecular. Lembra da aula do perispírito? Molécula a molécula, corpo, perispírito. Então, as energias afetam o perispírito e o perispírito, com certeza, vai fazer uma ligação com o corpo. Agora, se isso é uma coisa esporádica, vai afetar muito pouco, porque você vai restabelecer o seu padrão vibratório e aí você vai continuar. Então, tudo depende de que nível a pessoa está andando, em que sintonia a pessoa está vivendo. Né? Se você vive numa sintonia boa, as suas células, moléculas vão receber boas energias e vão estar sempre saudáveis e buscando energia e vitalidade. E o inverso também acontece. Então, o passe tem essa condição de passar energia magnética do passista. Agora, imagina a responsabilidade do passista. Né? Já deu para entender que tem uma responsabilidade? Como ele se prepara para dar o passe. Se ele vai dar o passe e acha que é só estender a mão, fazer uma prece, Ave Maria, está tudo bem. Gente, isso não é passe. O passe é uma doação do seu magnetismo, do seu fluido vital, parte do seu fluido, para ajudar aquele outro ser. E você deve fazer isso consciente, focado e com muito amor no coração, desejar mesmo o bem para aquela pessoa. Mas não é suficiente. Não, precisa de uma outra coisa. Do que precisa? Vamos continuar. A questão é que você tem duas situações aí. Você tem o passista e o paciente, não é? Isso é importante entender. Você já imaginou você lá com todo o amor dando passe e tal, e o paciente está ali sentado pensando, que hora que vai acabar isso? Que hora que acaba esse negócio? Que negócio é esse de passe que vieram me dar aqui? Que coisa esquisita. Isso está parecendo macumba, isso não está legal. Né? E ele começa ali pensar um monte de besteira. Ele não está recebendo nada. Ele está refratário às suas energias. Né? As suas energias. Tem alguns médios de uma capacidade tal que até percebe um pouco isso, mas em geral não. Então, são duas responsabilidades enormes do passista e daquele que vai receber o passe. É por isso que numa casa espírita, quando aplica passe, quem vai receber o passe precisa ter um mínimo de explicação do que é isso aqui. Olha, você vai receber uma energia boa se você estiver preparado para receber. Se você estiver com a cabeça em outro lugar. Sabe, esse tipo de orientação é importante. Nem que você tenha isso pregado numa casa espírita como um anúncio. Né? Eu tenho uma casa espírita que eu frequento que tem lá escrito lá. Está escrito lá assim uma mensagem do
A de uma pessoa que eu lia muito antigamente, mas é muito interessante, que ele diz assim, a pessoa chega no centro espírita no finalzinho. Aí ele entra, o outro fala, mas você chegou no final. Ele falou, não, mas eu cheguei para o passe, tá bom. Quer dizer, ele foi lá para tomar o passe. E toda a explicação da doutrinária ele não passou. Então, quer dizer, é uma coisa para ele mecânica, né? Mecânica. Então, tem que ter um mínimo de orientação dentro da casa para aquele que recebe o passe, né? Então, na assistência magnética, os recursos espirituais se entrosam entre emissão e recepção. É disso que eu estou falando, ó, emissão e recepção, ajudando a criatura necessitada para que ela ajude a si mesma. Então, compreende? O paciente ele tem que se ajudar. Ele tem que se ajudar, senão não vai ter transmissão de energia nenhuma. Ele vai sair dali com pouca diferença. A mente reanimada reergue as vidas microscópicas que servem no templo do corpo. Olha aí, tá vendo? As células foram afetadas lá, aqui elas são corrigidas, elas são reanimadas. Então, o passe, como reconhecemos, é importante contribuição para quem saiba recebê-lo, com respeito e a confiança que o valoriza. De novo, falando do paciente. Emmanuel, por sua vez, acrescenta: o passe é a transmissão de uma força psíquica e espiritual, dispensando qualquer contato físico na sua aplicação. Opa, isso é importante. A maioria sabe, mas não é todos que sabem. A gente escuta coisa no meio espírita diferente. Não é necessário nenhum contato físico na sua aplicação. Então, tá aí, né? Ok. Como eu falei, o assunto de passe ele pode ser extenso, pode ter a prática, não tem nada disso aqui. Aqui nós vamos falar de pontuar algumas coisas e vamos falar principalmente do passe na reunião mediúnica, que é o que interessa mais vocês. Então, vamos lá. Em determinadas circunstâncias, o passe deve ser aplicado nas reuniões mediúnicas. Olha como ele fala, em determinadas circunstâncias, quer dizer, determinadas quer dizer, não são todas. O passe deve ser aplicado nas reuniões mediúnicas. Deve-se, a propósito, evitar qualquer tipo de exagero. Tá? Eu sempre li muita coisa sobre isso e sempre achei muito racional quando as pessoas falam, olha, você foi à casa espírita, você tomou o passe? Eu falei, não, mas por que não? Não achei necessidade de eu tomar o passe. Se você não acha que é necessário, você não vai tomar. Se você está se sentindo bem, você faz uma palestra, você se sente bem, você percebe que seu espírito ali te induziu, te intuiu, você está se sentindo muito bem, aí você entra na cabine de passe para tomar o passe, por quê? O passe, quem toma o passe, quem está necessitado de fluidos espirituais, de fluido magnético, da ajuda espiritual, e usando uma energia que às vezes ele não precisa. A gente não pode afirmar, mas provavelmente é disso que ele está falando aqui. Como estabelecer que todos os participantes da reunião recebam passe antes ou após a manifestação dos espíritos? Em condições específicas, quando o espírito manifestante revela-se preso a maiores sofrimentos, ou quando o médium apresenta dificuldade para transmitir o pensamento do espírito, aí sim é importante fornecer energias magnéticas espirituais que, por certo, beneficiarão ambos, o médium e desencarnados. Então, existe situação que não é muito comum, mas existe, eu já vivi isso algumas vezes, em que está tendo um trabalho mediúnico e o médium está com dificuldade, né, para o trabalho e o orientador que está ali na condução percebe que ali precisa de um choque, né, que o passe proporciona e pede, ou pede um passista que aplique um passe. Isso acontece, não é muito comum, mas acontece e não é problema. Assim como também é uma prática que não é muito boa. Todo mundo que chegou para a reunião mediúnica tem que passar pelo passe primeiro. Por quê? Né? Então, isso é um motivo de reflexão. Eu estou falando do que ele está dizendo aqui. Eu não estou entrando em momento algum nas práticas que vocês têm ou que não tenham na casa de vocês. Eu estou passando a orientação da federação. Né? Mas eu sei que as casas têm suas práticas um pouco diferenciadas. Não é esse o ponto que eu vou tocar aqui. Tá? Aqui está claro sobre o passe. Vamos lá. Continua o passe na reunião mediúnica. Então, esse tipo de ação, quer dizer, naquele caso em que precisa de um passe numa reunião mediúnica, ali que está acontecendo uma situação, ele diz, esse tipo de ação favorece a dispersão de fluidos deletérios que poderiam impedir ou dificultar o intercâmbio mediúnico. Então, uma situação em que o médium está ali, não consegue
o espírito não consegue fazer o contato, ele não consegue, a coisa está difícil, está muito carregado, vamos falar assim, esse passe vai fazer a dispersão, quer dizer, aqueles fluidos deletérios vão sendo levados, são dispersados, né? E aí pode ajudar no processo da comunicação. Naturalmente, não se trata de conduta obrigatória, não é obrigatório, né? Uma vez que o médium harmonizado com o plano espiritual superior encontra os recursos necessários para não se deixar influenciar pelas ações, emoções ou sentimentos do sofredor, que ele utiliza as faculdades psíquicas para manifestar-se. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, olha, se o médium tiver um equilíbrio razoável, ele mesmo consegue mentalmente uma prece ali naquele momento, ele consegue resolver isso, né? Mas às vezes precisa do passe, tá? Mas como em toda regra há exceção, nas manifestações mediúnicas penosas que tem aquelas que são muito penosas, como as de alguns suicidas e obsessores, em geral, a aplicação do passe é necessária. Também acontece, né? Já aconteceu uma vez que eu me lembro, uma reunião muito difícil, a gente trabalhava com grupos de suicidas, muito, muito difícil, foi uma reunião muito difícil, e no final da reunião, o mentor da reunião pediu para fazer uma prece e uma aplicação de passe geral, para aliviar, né? Mas isso foi uma exceção e a gente sabe disso, ok? Nos primeiros, os fluidos salutares lhe proporcionarão alívio significativo, amenizando seu sofrimento. Então, está falando aqui o que acontece quando dá o passe num processo de uma reunião mediúnica. Então, está dizendo, nos primeiros, vai amenizar o sofrimento. No segundo, o passe protege o médium. Então, nos primeiros, o sofredor, aquele espírito que está ali sofrendo, ele vai sentir um alívio no seu sofrimento, então ele vai se acalmar. E no caso do médium, o passe protege o médium das vibrações desarmônicas, né? Dos fluidos deletérios ali, de algum perseguidor, alguma situação que possa ter. Então, essa é a questão do passe, deixa eu ver aqui, na reunião mediúnica. Ok. Só para terminar o finalzinho aqui, para a gente já vai sair desse assunto. Semelhante prática deve ser observada regularmente, de vez que o serviço de desobsessão pede energias de todos os presentes e os instrutores espirituais estão prontos a repor os dispêndios de forças havidos, através dos instrumentos do auxílio magnético que se dispõe a servi-los, sem ruídos desnecessários, de modo a não quebrar a paz e a respeitabilidade do recinto. O que ele está dizendo para nós é assim, olha, numa reunião de desobsessão, e eu não sei que tipo de reunião vocês estão fazendo aí na casa de vocês, porque normalmente para você chegar numa reunião de desobsessão, você passa por um processo de reuniões anteriores. Por exemplo, você vai fazer curso, você vai fazer um curso prático, você vai começar reuniões de aproximação, entendimento, vai ali. Aí você vai para uma reunião chamada de pronto-socorro, onde você vai atender espíritos que estão sofrendo, os que são levados ali, mais com sentido de caridade, os espíritos que mentores da casa vão observando, eles vão observando como que está o entrosamento dessa reunião. Então, eles vão observando. Pode chegar uma hora que eles percebam, porque não é os encarnados que definem, vão fazer reunião de desobsessão, não é assim. Eles definem. Então, você está indo num processo, chega um momento em que você começa a ver que está vindo espírito diferente, e ele nem fala, agora você vai ser reunião de desobsessão, não é? Nem precisa. Você percebe que a coisa vai mudando. Então, quando a gente saiu de uma reunião de pronto-socorro, nós fomos para uma reunião de atendimento a suicidas. Com o tempo, a gente percebeu. Aí depois ele falou, vocês estão num nível agora. Depois nós passamos por outro nível, começamos a atender espíritos de vários lugares diferentes do nosso planeta, de outros lugares, de outras épocas. A coisa teve uma outra mudança. Depois, um processo de reuniões de desobsessão, de espíritos mais difíceis. Você vai percebendo que se o grupo estiver unido, estiver coeso, se estuda, se quer saber, se vai ali com amor, eles vão perceber. E não tem problema de tempo. Com o tempo, aquilo vai evoluindo, vai evoluindo. Então, quando ele fala aqui num processo de serviço de desobsessão, que é o mais crítico, eu não diria que é o mais crítico, porque quem já leu o livro do Hermínio Correia de Miranda, Diálogos com as Sombras, não sei se alguém já leu Diálogo com as Sombras, e esse livro é interessante, que eu li há uns 30 anos atrás,
quando eu viajei, uns 20 anos, 25 anos atrás, quando eu viajei, fiquei um mês fora, estudando fora, eu falei, vou levar esse livro, vai ser meu livro de cabeceira. Então, eu li o livro umas 3 vezes, mas foi muito bom. É um livro muito interessante para entender processos mediúnicos com espíritos em situação muito críticas no mundo espiritual e de um nível de inteligência muito grande. Mas o Hermínio era o Hermínio, né? O Hermínio era uma capacidade muito grande. Então, eu não diria que esse caso é o mais crítico, mas vamos tirar esse Hermínio do lado, essa situação que é muito particular, e vamos dizer que uma reunião de desobsessão é uma das coisas mais complexas que tem no meio de reuniões espíritas, e que ele deixa bem claro aqui, que quando chega nesse nível e a coisa está séria, séria no sentido que todo mundo está envolvido, os protetores da casa, os trabalhadores da casa, espíritos trabalhadores da casa, vão ajudar os médios no restabelecimento da sua energia. Então, muitas das vezes, o que acontece? Você faz a reunião, aí a reunião acaba, mas não vai saindo, acaba não. Aí, normalmente, um mentor, um trabalhador espiritual vem, faz uma prece e conversa até às vezes um pouco. Aquele processo ali, gente, ele está energizando todo mundo. Aí você percebe quando você está saindo e indo embora que você está mais tranquilo, assim, sabe? Um negócio bom, você sente o clima. Então, é isso que ele está falando nesse último parágrafo aqui. Gente, esse é um assunto curto porque não é para entrar em prática, não é para entrar em detalhe, não é esse o objetivo. É para dizer que existe o passe na reunião mediúnica e ele tem objetivos. E aí os objetivos estão aqui. Vamos lá, vamos um pouquinho. Aqui está a referência, como sempre, tem os livros, de onde foi tirado isso aqui. Tá? O livro, claro, sempre os livros básicos e os outros livros. Tá? Isso tudo vocês têm aí na apostila. Ok. Vamos entrar, então, aqui no último tema. Esse é o último tema do módulo 1. Vocês lembram? Nós temos os módulos 1, 2, 3 e 4. E o módulo 1 é o maior, ele tem 10 itens. Esse é o tema 10, que é o tema que fala sobre a emancipação da alma. O que seja isso, emancipação da alma, né? Quando você fala a palavra emancipação, pensa numa coisa que todo mundo sabe. Quando a pessoa tem 18 anos, ela se emancipa, ou você pode emancipar alguém por uma questão legal, que seja, quer dizer, ela ganha não vamos dizer uma liberdade, mas é como se ela se libertasse de uma situação infantil, né? Uma pessoa de 18 anos. Então, aqui, o tema emancipação tem a ver com liberdade. Por quê? Porque é emancipação da alma. Quando é que a alma não está emancipada? Quando ela está no corpo material, ela está presa, né? Porque isso aqui é uma prisão. Eu estou numa prisão. Que prisão? Desse corpo, aqui encarnado. Todos nós estamos numa prisão. A emancipação é sair da prisão. Como é que você sai da prisão? Desencarna. Mas você não pode desencarnar simplesmente, você tem que esperar a hora que chega. Mas você tem uma bênção divina, é uma bênção divina. Você pode se emancipar todos os dias. Quando? Quando você dorme. Não é? À noite, quando você dorme, é uma emancipação. Você sai. Né? Então você deixa o seu corpo lá, aí você vai, está conectado, não tem problema, e você vai para o mundo espiritual, né? O mundo dos desencarnados. Aí o que acontece como diz o outro, é de cada um, é de cada nível vibratório, mas vamos pensar no melhor. Você vai ter contato com seus parentes que desencarnaram, vai saber notícias, vai falar com o seu mentor espiritual, pode ir para uma colônia estudar, pode ir para uma colônia trabalhar, tem de tudo. Já ouvi história de todo tipo, não em livros, mas de pessoas que eu trabalhei em processos mediúnicos, em casas espíritas, pessoas que trabalhavam, olha, todo dia eu vou, saio, já sei para onde eu vou, tem um hospital lá que está me esperando. Eu falo, poxa vida, hein, que legal. Então é isso, você se emancipa do corpo, você sai do seu corpo. Mas tem as emancipações curtas, né? Que são aquelas emancipações do meio sono, meio acordado, que você cochila ali, né, uns 10, 15 minutos, mas não tenha dúvida, a sua alma aproveita cada instante, para ela é um alívio poder se deslocar do corpo físico, né? Ela se desloca e volta imediatamente, de acordo com a necessidade. Então, tem vários tipos de emancipação. Tem a emancipação do sonâmbulo, né? Tem a emancipação do médium,
às vezes com mediunidade, ou às vezes até sem mediunidade mesmo. Então, vamos lá, vamos entrar aqui no tema, que é interessante. Então, a emancipação da alma. Então, no Livro dos Espíritos, a alma é conceituada como um espírito encarnado. Então, é um nome, é um espírito, mas está encarnado, né? Se está desencarnado, é espírito, né? Essa definição traz algumas implicações, entre elas a indicação de que o encarnado vivia anteriormente em outro plano, e ao sair de lá, para reencarnar, não estaria impedido de manter contato com seus habitantes. Olha que interessante. Como usualmente fazemos com pessoas que vivem em outras cidades, países ou continentes. Então, está dizendo assim, olha, se a alma é um espírito encarnado, significa que quando você não está encarnado, você é um espírito que está lá no outro plano. Tá bom. Então, você não tem impedimento de falar com eles, como a gente pensa. A gente está vendo aí há algum tempo, já viram equipamentos de comunicação, todo mundo já viu falar disso aí, de comunicação com o mundo espiritual, e algumas pessoas falam, olha, se a gente atingir um certo nível, nós vamos falar com o plano espiritual e ter consciência, ter a consciência do que acontece, ter consciência do que nós vivemos lá e trazer para cá. Eu entendo isso, acho que isso é uma coisa que poderá acontecer, mas que vai demorar muito. Por quê? Porque a lei divina diz assim, olha, você vai ter contato. Você sonhou, você vai ter contato, no seu nível. Você pode ter contato com várias coisas, mas vamos imaginar o melhor. Você vai ter contato, o seu mentor sempre vem e te leva para alguma atividade, para algum trabalho, você vai ter contato, tá bom. Lá vai acontecer coisas que vai afetar a sua espiritualidade, sua vibração, vai te dar energia, vai te dar intuição, tudo isso. Mas necessariamente você não vai lembrar. Pode ser que você não lembre nada. Pode ser que você lembre um pouco. E às vezes um pouco que você lembra são pedaços desconectados. Você pensa que é uma coisa e é outra. E a gente sabe disso, né? A gente sabe disso, que é assim que funciona. Algumas pessoas já estabeleceram um sistema tão prático e tão proveitoso que elas, em geral, lembram que eu fui agora fazer isso, assim, assado, tal. Mas, às vezes, você lembra e pensa que a história é uma e ela é um pouco diferente. Eu vou contar um caso interessante para vocês aqui. Eu sou uma pessoa que dificilmente lembro de alguma coisa no dia seguinte. Dificilmente, mas eu tenho algumas coisas que eu lembro e que eu sei que não foi sonho, só sonhei, assim, fantasiei, não, aconteceram. Muitas coisas com meu pai, que já desencarnou e tal. Mas, algum tempo atrás, eu conversei com o meu grupo de estudo de doutrina e estava falando disso. E falei, olha, a gente às vezes não lembra, mas não quer dizer que a gente não vai fazer coisas. Então, por exemplo, vocês que estão aí, a gente está num grupo, né, vocês e eles, tá? Do grupo de doutrina que a gente estuda há 4 anos, vocês estão aí, nós estamos aqui numa vibração boa, fazendo tudo isso, não sei o quê. Nada impede que muitos de nós, todos, ou a maioria, ou uma parte, se encontre à noite, ao dormir, e que a gente esteja fazendo alguma atividade no plano espiritual junto. Isso poderia ser uma coisa normal, porque pode ter afinidade. E falei, isso não é impossível. O que aconteceu? Aconteceu que naquela noite nós vivemos uma experiência muito interessante, né? Uma experiência de um trabalho no plano espiritual, e essa experiência eu tenho ela registrada, o que aconteceu, como aconteceu, mas eu sei que aquilo que eu tenho na minha mente registrado pode ser uma parte, pode ser um pedaço, pode ser fragmento, mas aquilo me deu uma ideia. Olha, realmente o que você falou lá pode acontecer. Se as pessoas estão conectadas no bem, se as pessoas estão buscando entender, aprender, pode ser que sim, elas se encontrem à noite e pode se criar um grupo de trabalho no plano espiritual, onde aquele grupo está conectado, todos ou alguns, e que sempre se encontre para fazer uma atividade no mundo espiritual. Esse é um processo de emancipação da alma, conduzido pelo mentor, por algum espírito que organiza tudo isso, né? Então, nessa circunstância, ensina o Espiritismo. O intercâmbio entre o plano e o outro pode ser regularmente estabelecido por meio de 2 vias. Então, esse intercâmbio acontece de 2 maneiras. A mediúnica, que é o que nós mais falamos, né? E é utilizada diretamente pelo próprio encarnado, pela via mediúnica. O espírito renasce como médium, pessoa possuidora de uma organização física apropriada, sensível, que lhe favoreça atuar como intérprete. Então, você quer um médium. Essa é uma maneira. E a outra,
Pela outra via, o objeto desse estudo, a comunicação é realizada pelo próprio encarnado, quando esse se encontra no estado de emancipação da alma. Então, aqui está falando, a emancipação acontece no processo mediúnico, claro. Em geral, no processo mediúnico existe uma emancipação parcial ou maior. Tem médios que saem de uma reunião mediúnica e depois ele relata, eu saí, eu fui lá no outro planeta, não, desculpa, no outro país e fiz isso, aconteceu isso, e voltou. Em que isso é assim, né? Tudo assim, não tem o tempo é irrelevante. Mas, em geral, são os médios de psicofonia, né? Em geral, eles são emancipações curtas, rápidas, né? Mas tem o outro que é esse aqui, né? Aquele que dorme, encontra em estado de emancipação da alma, quer dizer, o próprio encarnado, não é nem mediúnico, ele dorme, né? Ele dorme e tem uma emancipação. E uma coisa curiosa que eu já vi também muito interessante aqui, é de pessoas que dão comunicação num centro espírita, numa reunião mediúnica, e não estão desencarnados. Isso não é raro, não é comum, mas acontece. Por quê? Porque a pessoa estava dormindo ou a pessoa deu um cochilo, que você não sabe quanto tempo foi, e aquilo é suficiente para a alma dela sair dali em um lugar imediatamente, falar alguma coisa ou dizer alguma coisa importante e voltar. Isso é possível. Então, você não precisa estar desencarnado para dar uma comunicação numa reunião mediúnica. Você pode estar encarnado e dar uma comunicação. A gente vai ver depois as situações daquele santo que se colocava em outro lugar, se materializava, né? Então, a gente sabe disso também. Ok. Vamos lá, vamos mais um pouco. Nas ocorrências anímicas, né? Então, você tem duas situações aqui, desculpa, deixa eu voltar. Por outro lado, a comunicação é realizada pelo próprio encarnado quando esse encontra no estado de emancipação da alma, assim definido por Allan Kardec, mas que vulgarmente no meio espírita é conhecido como anímico, ou ainda de desdobramento espiritual. Entretanto, as duas vias de comunicação usualmente se sobrepõem, de forma que não é fácil discernir com exatidão quando um fenômeno é exclusivamente mediúnico ou anímico, se é mediúnico ou se é só, né, o desencarnado sem usar a mediunidade. Nas ocorrências anímicas ou de emancipação da alma, o espírito se desprende parcialmente do corpo físico, torna-se mais livre, parcialmente, mas independente ou mais emancipado, e por si presencia ou participa de acontecimento em ambas as dimensões da vida. Ou seja, quem já ouviu falar de EQM, né, experiência quase morte? Muita gente já viu filme, já viu reportagem. A pessoa está ali, vamos imaginar uma situação, está no hospital, aí depois ela relata que ela saiu, que ela viu o corpo na mesa, que ela viu os médicos, que ela viu tudo, não sei o quê, foi para algum lugar e voltou. É uma emancipação da alma parcial. O corpo está ali e ele precisa estar atento. Uma coisa tem que estar ligada à outra. Mas ele também se desloca e faz determinadas coisas. Isso é um processo de emancipação parcial. E o próprio médium, acabei de falar da emancipação parcial do médium, que aceita o processo que aceita a passividade no processo de psicofonia, um deslocamento do seu perispírito para fazer o contato com o perispírito do desencarnado que ele está. Então, o livro dos médiuns explica que as ocorrências anímicas são fenômenos naturais, tal como acontece com a mediunidade, pois ambos estão relacionados às propriedades do perispírito. Uma vez que no princípio de que tudo que foi dito sobre as propriedades do perispírito após a morte também se aplica ao perispírito dos vivos. É uma coisa. Sendo a emancipação da alma intrínseca à natureza humana, destaca Allan Kardec. O corpo é o envoltório e o instrumento do espírito. E à medida que esse adquire novas aptidões, reveste outro envoltório apropriado, modelado e adaptado às necessidades de sua evolução. Então, ele está deixando claro aqui. O corpo é o instrumento do espírito. Na medida que o espírito evolui, ele modela um corpo mais evoluído também. Aí ele faz o seguinte, olha, ele assinala os fenômenos de emancipação da alma relacionados respectivamente em um livro dos espíritos e em um livro dos médiuns. Então aqui eu coloquei só em negrito que nós vamos olhar. Então o primeiro sistema de emancipação da alma é o quê? O sono. E os sonhos porque, né, é o reflexo. Então o que ele diz aqui para a gente é o seguinte, ó, o espírito jamais está inativo. Então é tipo assim, o espírito não dorme, ele nunca está inativo, né? Durante o sono, afrouxa-se os laços que prendem o corpo, e então
Não precisando do corpo de sua presença, o espírito se lança no espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos, né? Eu não vou ler tudo aqui, mas porque isso aqui é assim, o que acontece no sono, a gente tem uma ideia teórica, né? É exatamente o desprendimento. Existem situações em que a pessoa está no sono ali, o espírito pode se desprender, mas ele não sai, ele fica ali amarrado ali. Isso é muito comum também. É muito comum, né? Por várias razões. Nós não vamos entrar nos detalhes aqui. Mas o que importa é assim, você se desloca e você se lança no espaço, como ele diz aqui. Se lança em algum lugar que pode ser extremamente longe de onde você está, isso não tem importância, né? E você vai fazer alguma coisa. O que é fora o íntimo de cada vibração, não vou dizer de cada um, de cada vibração, né? E ele fala assim, ele se liberta parcialmente do corpo. A gente sabe que tem que tem como é que chama, gente? É o cordão, né? O cordão de ligação, em que você é facilmente identificado no mundo espiritual como um encarnado que está ali, né? Diferente dos outros, né? Então, com relação ao retorno ao corpo físico, né? Ele diz: quando o espírito retorna ao corpo físico, lembra-se do que fez e com quem esteve quando se encontrava emancipado. Mesmo as pessoas que dizem não sonhar, sonham. Então, mesmo os que não sonhei com nada, sonham sim. Apenas não se recordam, pois o sonho, entende hoje a ciência, é uma necessidade tão vital ao ser humano como o ar que ele respira. Então, o sonho, na verdade, é como ele fala, é um recurso divino, né? Então vamos ver, aqui tá. É um recurso divino por excelência, que permite a qualquer pessoa comunicar-se com espíritos encarnados e desencarnados, sobretudo os que lhes são caros. Quer dizer, que você tem uma. Olha, essa palavra aqui, os que lhes são caros, é relativo, tá, gente? Pode ser dois lados da moeda. Aqueles que você ama, que você quer bem, que te quer bem, ou aqueles que você tem uma ligação de ódio, de raiva, né? De mágoa, são caros por outro lado da história. Então, tem esse aspecto. E pensando no nosso nível evolutivo, nós temos muitas situações desse tipo, que você dorme e vai para o plano espiritual e muitas das vezes vai estar numa situação um pouco difícil. Então, nós que somos espíritas, que somos médicos, que estamos estudando, temos que nos proteger. Proteger no sentido de estarmos bem, de estarmos vigorosos em termos de vibração, para nos mantermos sempre alertas e envolvidos em coisas que sejam espiritualizantes no plano espiritual. E aí vocês vão lembrar de uma coisa que nós já falamos aqui, que se chama prece, né? A prece é um grande escudo, ela ajuda muito e a gente vai dormir. Então, olha só, sono com prece tem tudo a ver, né? Ou seja, nós temos sono, nós vamos dormir, e aí a gente entrega para quem? O nosso espírito, né? Quando a gente dorme, entrega para alguma situação. Isso é nossa responsabilidade. Então, nós vimos aqui o sono, tem a transmissão oculta do pensamento, que também é uma emancipação, que é a telepatia ou transmissão de pensamento. Isso a própria ciência estuda muito, nunca tem muita conclusão disso, mas é você realmente, às vezes, se desloca, né, e faz um contato até com o plano espiritual a nível mental. Tem um certo deslocamento. Eu achei que esse ponto aqui ele não tem grande importância para nós. Eu não marquei nada, mas se vocês depois tiverem alguma dúvida, a gente pode até falar sobre isso aqui. Tá? A letargia e catalepsia, mortes aparentes. Então, você tem pessoas que têm letargia ou têm catalepsia, quer dizer, a letargia é um estado de topor, é como se tivesse assim letárgico, né? A palavra não é essa, letárgico, em topor. Ali tem uma emancipação? Tem. É como se você tivesse meio que faltando algo em você. É como se seu corpo está assim, sofrendo a ação espiritual, mas muito lento. O seu espírito está em outro lugar, está ali naquela situação, você está meio abobado. Né? E a catalepsia já é outra coisa, é uma paralisação mais vigorosa, mais forte. Você praticamente fica totalmente imóvel, paralisado. Ali também tem uma emancipação, com certeza. Pensa nas pessoas que estão em situações em hospital, em condições muito críticas de
vamos pensar assim, numa máquina, né, que fala, a pessoa não está falando, não está... Mas e a alma da pessoa, onde é que está? Como a gente sabe? Então, essa é uma coisa que a doutrina espírita nos traz, diferente da maioria das outras doutrinas, filosofias, o que for, né? É que corpo e alma, né? O corpo pode estar destruído e a alma pode estar em outro lugar fazendo alguma coisa útil ou aprendendo alguma coisa. Então, é muito sério a gente pensar nesse aspecto aqui. O sonambulismo, nós falamos lá na mediunidade, mas aqui não estou falando da mediunidade sonambúlica, mas do sonambulismo mesmo. Aquela pessoa que é sonâmbulo e ele tem uma condição mecânica de caminhar, de andar ali como se fosse um robô, mas a sua alma está emancipada no sentido que ela está ligada, né? Está olhando, olha ali, mas ela sai e ela vê os espíritos, ela vê coisas diferentes, é como se estivessem dois mundos, né? O sonambúlico não está praticamente vendo nada, ele está movendo o corpo, está ali meio, né, como se fosse hipnotizado, e a sua alma está olhando coisas completamente diferentes. Isso também é um modo de emancipação. E a dupla vista, né? A dupla vista muitas vezes o próprio sonambúlico tem isso, né? Tem isso. A pessoa muito sensitiva que ela consegue estar não dormindo, mas ela está, como é que fala? Está ativa. Mas ela está ativa, mas ao mesmo tempo ela está vendo coisas espirituais. Então é como se ela estivesse vendo dois mundos diferentes. E ela, às vezes, consegue, com o tempo, perceber que isso é uma coisa normal para ela, e ela vê isso de uma forma natural. E tem o êxtase, esse já é o mais complexo, porque esse é um sonambulismo mais apurado. Mas, normalmente, é um tipo de sonambulismo de almas que visitam mundos ou dimensões superiores da vida. Êxtase para espíritos de um nível mais evoluído. Tem a bicorporidade de transfiguração, aquela que eu queria falar com vocês, de pessoas que estão em um local e eles conseguem ir para um outro local, e nesse outro local consegue fazer uma certa materialização e se apresenta lá e você fala, mas eu falei com ele aqui, ele estava aqui, né? Porque tem essa capacidade de bicorporidade e tem os de transfiguração, que muda a feição do corpo. E aí a gente tem a história de Eurípides, né? Eu não vou ler aqui, mas depois vocês leem. Eurípides de Bassanufo. A história de Eurípides, que saía do corpo comum, normal, para ele era normal, e tornava-se tangível a outros encarnados para auxiliá-los em suas múltiplas necessidades. Olha que coisa incrível. Então, ele estava num local e aparecia em outro. E ali ele ia fazer coisas, ajudando as pessoas. É a história do Eurípides, quem conhece a biografia dele, né? Então, aqui em Sacramento, né, a cidade onde Eurípides residia, o desdobramento espiritual leve, isso é, sem tangibilidade, no caso do Eurípides era tangível, ocorre com relativa frequência nas reuniões mediúnicas usuais da casa espírita, sobretudo entre os médios videntes e psicofônicos. Eu falei disso aqui agora há pouco, lembra? Era comum numa reunião mediúnica que eu participava, tinha duas médios que faziam isso, eu lembro delas, né? E elas sempre relatavam, olha, hoje eu fui num lugar tal, e era longe, quer dizer, longe para nós. Ela falava, era um povo asiático, eu fui lá para atender alguma coisa assim, assado, e voltava. O que é isso? Isso aqui ela ia, se apresentava lá no outro local e voltava. Era um processo de uma mistura de mediunidade com um certo desdobramento espiritual leve. Não chegava a ser uma bicorporidade, mas era um desdobramento espiritual leve. Ok, está aqui as referências para vocês, de novo, a Gênesis, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns e todos mais, tá? Deixa eu ver como é que está o nosso tempo aqui. Ok. A gente tem meia hora, a gente vai começar aqui, ó. Gente, nós fechamos o módulo 1. Nós fechamos o módulo 1, tá? Aqui é o módulo 2 com 7 temas. A gente ainda tem aqui meia hora para a gente trabalhar um pouco isso aqui. Vamos começar pelo menos pelo tema 1, porque eu sinto assim que essa reunião, como não é uma reunião de debate, que a gente conversa, que a gente discute os temas, que é muito diferente. A nossa reunião de doutrina aqui é 1h30, mas tem muita conversa, discute, fala, pergunta. Aí o que acontece? Fica
fica uma coisa bem animada. Aqui é eu apresentando e vocês ouvindo, é mais pesado. Então, nós vamos fazer só esse tema 1 aqui para a gente entrar no módulo 2. Aí, ele terminando ou não terminando, o tempo terminando, a gente para. Se o tempo não terminar e ele terminar, a gente para do mesmo jeito. A gente não vai para o tema 2, não. O tema 1 é eclosão da mediunidade. Então, vamos lá. Tema 1, eclosão da mediunidade. As ocorrências mediúnicas são importantes na consolidação da certeza da imortalidade da alma. Pronto. Aqui a gente já sabe um dos grandes objetivos da mediunidade, é que seja divulgado para o mundo, para as pessoas, que existe imortalidade da alma, porque eles estão falando conosco, né? Isso é importante entender. E pode eclodir em qualquer tempo e lugar. Para ser edificantes, preciso ser considerado com seriedade de propósito, intenção nobre e buscar a verdade. Tá? Então, aqui ele fala o conceito de eclodir. Depois eu volto lá. A palavra eclosão significa, entre outros, abertura do que estava preso, contraído, fechado, desabrochamento, surgimento, aparecimento. Então, só para a gente entender a palavra eclosão. Tá? As instituições, então é como se dissesse, eclosão quer dizer uma coisa que tinha, mas ela apareceu, ela veio à tona. Às instituições espíritas cabe a tarefa de orientar a prática da mediunidade, que, sendo faculdade inerente à criatura humana, pode manifestar-se em qualquer pessoa. Então, tá aí, como a gente sempre fala, a mediunidade, ela sempre existiu, nós falamos da história da mediunidade para vocês, mas é a doutrina espírita que tem o Guia do Médium, que é o Livro dos Médiuns, onde tem detalhes, onde tem explicação, onde tem como fazer, como não fazer, onde tem uma série de instituições sérias, como a FEB e muitas outras, que estudam, que trabalham em cima disso e nos dão informações importantes sobre esse processo mediúnico, sobre as reuniões, sobre a condução, sobre como fazer, como não fazer. Então, é a responsabilidade da Casa Espírita fazer isso, tá? Ser médio é agir como elo de união entre diferentes planos de vida, lógico, é a ligação dos dois planos, permitindo que desencarnados sofredores recebam a orientação e apoio que necessitam, assim como possibilitar aos bons espíritos a chance de transmitir mensagem de consolo e esperança. Então, o médium tem dupla função. Uma hora ele está ajudando a tratar alguém que está doente, com a sua força anímica, o magnetismo, com a conversa, com o diálogo e tudo que a gente sabe, a prece, tudo isso. E, por outro lado, ele também dá passividade a um espírito protetor que vem trazer uma mensagem de ânimo, de orientação para aquele grupo, né? O objetivo da doutrina espírita é, por extensão, o da mediunidade. O da mediunidade é a transformação da humanidade para melhor. E, segundo Allan Kardec, esse efeito se produz pelo melhoramento das massas populares em consequência do aperfeiçoamento do indivíduo. Quer dizer, qual o objetivo da doutrina espírita aqui? O da mediunidade, que está dentro da doutrina, é a transformação do mundo. Mas transformando o quê? Cada um. Você se transforma, você transforma o mundo. O outro se transforma, transforma o mundo. Esse é o processo, né? Esse é o processo. Então, aqui diz assim, não faltou aqui, ó. Refletindo a respeito, Kardec indaga: que importa crer na existência dos espíritos, se essa crença não torna melhor o homem, mais benevolente e mais indulgente para com seus semelhantes, mais humilde e mais paciente na adversidade? De que serve ao avarento ser espírita, se continua avarento? Ao orgulhoso, se conserva cheio de si? Ao invejoso, se permanece dominado pela inveja? Gente, essa colocação do Kardec, ela é um chamamento forte, sempre vai ser, a todos nós espíritas, a todas as pessoas, mas vamos falar de nós espíritas. Por quê? Porque ele está deixando bem claro, olha, não adianta a gente falar, eu sou espírita, eu estudo, não é essa a questão. Você pode ser qualquer coisa, você pode ser o bandista, espírita, católico, muçulmano, não importa. O que importa é qual o trabalho que você está fazendo com a tua condição de crescimento, de evolução. Então, ele está dizendo, você está sendo mais indulgente? Está sendo mais benevolente? Está se tornando uma pessoa melhor? Está trabalhando o seu orgulho?
está sendo mais paciente nas dificuldades. Quer dizer, todo esse processo de crescimento está acontecendo em você em um nível qualquer, porque se você pensar, mas tem que acontecer muito, tem que ser muito forte, tem que ser muito fraco, não é essa a questão. Isso não é importante. Por quê? Lembra da parábola do semeador? Então, na parábola do semeador tem uma parte que ele fala da terra fértil. Vamos imaginar que nós sejamos terra fértil, com as nossas dificuldades, mas somos. Então a gente recebe a semente. Isso aqui é uma semente, é um curso, é uma semente, são sementes. O que acontece conosco? Vamos lembrar de tudo, vamos saber. Não é isso. É quais coisas que a gente estuda que toca o nosso coração e faz lá dentro de nós um eco de que a gente quer fazer algo diferente, quer ser um pouco melhor, quer aprender um pouco mais. Isso se chama a semente que caiu em terra boa. Mas essa terra boa, ela dá frutos diferentes. Uns dão 30, outros dão 10, outros dão 100, outros dão 60. O que significa isso? Jesus está deixando claro lá naquela época. Cada um é de um jeito, cada um está num processo, cada um está num nível. E não importa, tudo vale aqui. Mesmo que dê um frutozinho, não importa. Importante é isso. É não se apegar em bandeira, não se apegar em uma religião para você achar que tendo aquela religião ou frequentando uma religião você já conquistou alguma coisa. Não é assim. A conquista está bem clara, Kardec está dizendo. Que importa crer na existência dos espíritos. Quer dizer, ele está dizendo que importa crer e ser espírito. Não. Você se torna melhor? Você está fazendo algo com tudo isso? Tá. Perfeito, está no caminho certo. Não está? Então não importa. Não importa. Isso é um chamamento dentro do item inclusão da mediunidade, porque isso aqui tem a ver com o nosso trabalho mediúnico, gente. É o quanto de esforço nós vamos fazer para ser melhor, para merecer trabalhar numa reunião mediúnica e perceber que essa reunião mediúnica é sólida, é fraterna, a gente cresce com ela. Eclosão da mediunidade é, pois, o início ou aparecimento de fenômenos resultantes da capacidade de uma pessoa, médium, entrar em contato com seres de outra dimensão. Então, essa é a eclosão, começa a aparecer. Né? A criança, o jovem, o adolescente, não importa, qualquer idade pode aparecer. E vai aparecer alguma coisa. E a gente tem que estar observando. Né? Vamos ver o que nós colocamos aqui mais em negrito. Quem possui mediunidade ostensiva, de efeitos patentes, não é necessariamente um ser evoluído intelecto e moralmente. Pronto, é bom entender isso aqui. Mas alguém que, por determinação superior, recebeu uma importante ferramenta de trabalho que deve ser utilizada como meio de autoaperfeiçoamento. Em síntese, esclarece Joana de Anjos. Vamos lá, que eu gosto da Joana. Olha que bonito isso aqui. Natural. Aparece espontaneamente, mediante constrição segura, quer dizer, mediante um certo constrangimento, no qual os desencarnados de tal ou qual estágio evolutivo convocam a necessária observância de suas leis, conduzindo o instrumento mediúnico a precioso labor, por cujo serviço adquire vasto patrimônio de equilíbrio e iluminação, resgatando simultaneamente os compromissos negativos a que se encontra enleado desde vidas anteriores. Outras vezes surge como impositivo provacional, mediante o qual é possível mais ampla libertação do próprio médium. Quem, dilatando o exercício da nobilitação a que se dedica, granjeia a consideração e títulos de benemerência que lhe confere paz. Gente, a Joana é muito profunda, né? Então você vê que ela já começa dizendo assim, é natural, mas existe uma certa constrição no qual os espíritos, tal ou qual estágio evolutivo, e aí a constrição pode ser feita por vários tipos de espírito, é isso que ele está dizendo. Às vezes a constrição vem de uma forma complicada, ou vem de uma forma em que você acaba se envolvendo numa casa espírita, começa a estudar e percebe a coisa. Melhor. Então ela está colocando bem claro aqui. E diz, é uma ferramenta que foi lhe dada, que trabalhando com ela de forma correta, você vai fazer o quê? Vai buscar o seu equilíbrio e iluminação. E também resgatar, ao mesmo tempo, compromissos assumidos no passado. Olha só que coisa maravilhosa que a mediunidade pode fazer com a gente. É isso aqui. Isso aqui é uma coisa que a gente não pode esquecer. Quando se fala em eclosão da mediunidade, subentende-se alusão ao início de uma atividade programada para ser realizada durante a reencarnação. Ou seja,
o exercício de uma força-tarefa de melhoria espiritual. Então, quando fala eclosão, dá a impressão assim, ó, você vai ter mediunidade, quando você fizer 22 anos vai eclodir, 25 anos vai eclodir. Não é bem assim, tá? Contudo, sendo a mediunidade inerente ao psiquismo humano, ela se desenvolve naturalmente ao longo das experiências reencarnatórias e nas suas vivências no plano espiritual. Ou seja, ela pode aparecer em diferentes situações, até em criança. Vocês devem saber que Kardec tinha médiuns que eram adolescentes, né? A irmã Dufour era uma jovem adolescente. A irmã Dufour, quem já leu, quem sabe, a irmã Dufour trabalha com Eurípides no plano espiritual. E várias outras crianças de idade até menor trabalhavam psicografando, né, para Kardec. E tem objetivo isso tudo? Claro que tem. Tem outras questões de credibilidade que se davam. Por ser uma criança, ela não sabia nada, como é que ela escrevia aquelas coisas? Após relação... Não, desculpa. Quando, porém, os indivíduos que se comunicam estão situados em planos diferentes de vida, tal como acontece entre encarnados e encarnados, o corpo físico passa a ser um componente que interpõe entre ambos. Então, é assim, a relação de mediunidade com o corpo físico é que o corpo ele acaba sendo um instrumento que atrapalha, né? Mas é assim, encarnados e encarnados. Tem o lado do choque anímico, que é importante, de ele se sentir, o espírito se sentir encarnado, às vezes ele precisa disso. Mas, de uma certa forma, o corpo físico interpõe, ele bloqueia. E talvez não, isso é importante e é necessário, que tem que ter esse bloqueio mesmo. Daí Allan Kardec esclarecer que o médio de efeitos patentes depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Então, existe uma organização no corpo, no perispírito, para o médium. É uma organização orgânica mesmo a mediunidade. É de notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos. Ou seja, cada um aparece de um jeito diferente. Há, pois, relação entre a manifestação da faculdade mediúnica e a organização física apropriada. Relaciona uma coisa com a outra. É preciso entender que o corpo físico só se revela a desejável sensibilidade à manifestação mediúnica devido à ação do perispírito. Quer dizer, o perispírito que impõe ao veículo físico os necessários implementos antes da reencarnação do médium. Ou seja, quais as coisas que precisa nesse corpo físico para que esse médium trabalhe na mediunidade de psicofonia, de vidência, de o que for. Precisa disso. Ok, então o perispírito vai trabalhar, claro, o perispírito é o modelo, né? O campo mental, o corpo mental vai trabalhar para que haja no perispírito e no corpo físico aquela condição, que são o que ele fala aqui, os implementos, as capacidades, né? Muito bem. Os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Então, os órgãos são instrumentos. Essa manifestação se acha subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição desse mesmo órgão. Então, quanto mais esse órgão é perfeito, mais fácil é a manifestação da alma. Como a excelência de um trabalho está subordinada à qualidade da ferramenta. Então, a qualidade do corpo, né? A qualidade do corpo. Importa esclarecer que a construção do corpo físico a partir do molde perispirítico não é, obviamente, igual em todos os médios. Daí a assertiva de Kardec. Geralmente, os médios têm uma aptidão especial para os fenômenos dessa ou daquela ordem, de modo que há tantas variedades quanto são as espécies de manifestações. Então, ele está dizendo a mesma coisa que disse lá atrás. São situações completamente diferentes, peculiaridades, muitas peculiaridades que existem no processo de construção desses implementos para um processo mediúnico. Outro ponto não menos importante diz respeito ao uso da faculdade mediúnica pelo médium, expresso nessa pergunta de Allan Kardec e na resposta que ele recebeu dos espíritos orientadores. Isso aqui é importante. Todo mundo já ouviu, mas nunca é demais falar de novo. A pergunta. O desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médios? Então, a pergunta do Kardec, ele está querendo relacionar. Olha, o desenvolvimento da mediunidade está relacionado com a questão moral do médium? Aí a resposta é não. A faculdade propriamente dita reside no organismo, independe do moral. Então, quando você estava no plano espiritual, por várias razões, foi designado que você ia fazer muitas coisas, e uma delas é trabalhar no campo mediúnico
E para isso foi estabelecido no seu corpo espiritual, o perispírito, no seu corpo físico, implementos para proporcionar que isso acontecesse. Ok. Isso é orgânico, não tem nada a ver com moral, é orgânico. É uma missão, é uma tarefa, é uma prova, é um resgate que você vai fazer, o que for. Você encarnou e começou a sua vida. Você pode ser uma pessoa que estude, que se moralize um pouco mais ou não. Então, ele está dizendo, a propriedade independe de moral, está no organismo. Só que, vamos lá no só que, tem o só que, né? O mesmo, porém, não se dá com o seu uso. Aí é diferente. Está lá a mediunidade, independente da sua moral. Mas o uso, não. O uso é complicado. Que pode ser bom ou mal, de acordo com as qualidades do médium. Nesse sentido, a prática mediúnica à luz do entendimento espírita requer base moral fundamentada no Evangelho e no conhecimento fornecido pelo Espiritismo. Ou seja, tem que saber entender e separar. Fisicamente não tem processo moral, está ali, é uma capacidade que você tem. Né? Vamos pensar que a mediunidade, quer ver uma coisa fácil de entender? Que a mediunidade é como o dinheiro. Pensa no dinheiro. O dinheiro não é bom nem ruim, é dinheiro. Ele serve para comprar as coisas. Agora, como que você usa esse dinheiro é que faz toda a diferença. Então pensa na mediunidade assim, a mediunidade é um implemento, é uma capacidade orgânica que eu tenho. Né? Posso não fazer nada com ela, posso fazer alguma coisa, posso fazer besteira. Então, opa, aí você já entrou no processo do uso. O uso é que define se é bom ou mal. E dentro do Espiritismo, a gente acredita que ela deve ser a luz do entendimento espírita, que requer evangelho e conhecimento fornecido pelo Espiritismo. Gente, eu vou terminar esse aqui. Não vou tudo, não, tá? Vou terminar esse pedaço aqui para a gente encerrar, que já estamos. É comum, quando do surgimento da mediunidade, ocorrerem distúrbios físicos e psicológicos, conforme o grau de sensibilidade e de controle do médium iniciante. Esses desconfortos podem se revelar intensos, produzindo desarmonias nem sempre bem administradas. A inclusão da faculdade mediúnica no espírito encarnado revela-se como um momento de fundamental importância em sua existência. Mas nem sempre a pessoa é convenientemente assistida, seja por ignorância a respeito do assunto, o que é mais comum, seja por desinteresse ou desatenção dos familiares ou dos amigos. O que ele está dizendo para nós? Que na eclosão ocorre algumas situações de desconforto, sim. Quem é médium sabe disso, ou quem é médium que já nasceu dentro do espiritismo talvez não perceba bem, mas existem algumas coisas que depois, com o tempo, você entende, ou que passa até um pouco despercebido, mas, em geral, existe algum desconforto, e se você não tiver uma assistência, se você não tiver uma casa espírita que te oriente, que te traga as informações, que te dê as práticas, então você vai ter muita dificuldade. Isso pode ser muito sério. Né? Gente, eu não vou seguir mais, nós vamos ficar por aqui no slide 75, porque esse assunto vai seguir bastante aqui ainda, tá? Não vai dar tempo da gente terminar. Então, eu gostaria que a gente deixasse para a semana que vem esse finalzinho, porque tem alguns comentários mais para fazer aqui, não vai dar para fazer, e depois a gente vai entrar nos trânsitos, que é o tema 2. Você vê que nós já estamos no módulo 2, né? Módulo 2. Quero agradecer a vocês todos, né? Muito obrigado pela presença de todos vocês. Deixa eu sair daqui já. Já saiu. Ok. Então, nós vamos agradecendo aqui, né, a todos vocês e pedindo a espiritualidade que acompanhe vocês aí no restante do estudo, né? E que haja muita paz, muita luz, e na semana que vem nós estamos aqui de novo, tá bom? Fica com Deus todos vocês. Até mais, Ednilson, até mais para todos. Fiquem na paz, gente. Estou encerrando a transmissão aqui, tá bom?